Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda esta tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, na última quarta-feira nós começamos esse itinerário, esse tempo quaresmal, 40 dias que antecede a grande celebração da nossa fé do Tríduo Pascal. 40 dias que o Senhor nos mostra um caminho, nos indica uma direção, a direção da oração, a direção do jejum, a direção da penitência, a direção da esmola, da caridade. O tempo quaresmal é um itinerário. E esse itinerário, meus queridos, ele só vai verdadeiramente nos levar à conversão, à mudança de vida que o Senhor deseja realizar neste tempo, para converter tudo aquilo que precisa ser convertido na nossa vida ainda, que sem dúvida nenhuma todos nós temos alguma coisa para converter, para melhorar, para mudar. Ele só vai ser possível se nós fizermos o itinerário, se nós nos colocarmos a caminho, se nós deixarmos que a palavra que nós ouvimos haja na nossa vida, haja no nosso dia. Não pode ficar só na palavra, não pode ficar só na ideia, que tempo bonito, tempo maravilhoso, mas depois eu não faço nada, eu não faço uma penitência, eu não faço uma mortificação, eu não rezo mais. Não adianta nada. Não adianta nada. É preciso que nós entremos, queridos. Jesus Cristo, ele não é um homem que tem palavras bonitas. Jesus Cristo é um homem que viveu. Ele viveu a Quaresma. Ele viveu, nós acabamos de escutar que ele passou 40 dias no deserto e não comeu nada. Jesus, e isso nós vamos acompanhar nesses 40 dias, antes de entregar a sua vida na cruz, foram 40 dias subindo para Jerusalém, para entregar a sua vida, para nos salvar. Jesus, meus queridos, ele morreu na cruz, ele derramou seu sangue para nos salvar, para nos libertar. Jesus, meus queridos, não é uma ideia, Jesus é uma vida. E esse Jesus vai ser uma vida, uma realidade a partir de quando a sua palavra também é encarnada na nossa vida.
da nossa história. Meus queridos, nós somos cristãos. Nós somos chamados a transformar o mundo desde dentro. Nós somos chamados a brilhar nesse mundo como brilhando agora está o pé do seu Luiz. Pode olhar para trás lá. Olha como é que brilha o pé do seu Luiz. Olha lá. Vê de longe. Nós somos chamados a isso. A fazer a diferença na nossa vida. E isso, meus queridos, só será possível se nós fizermos esse caminho. Se nós buscarmos uma conversão, se nós deixarmos que a palavra de Deus conduza a nossa vida. E o tempo da quaresma é um tempo forte para isso. Ah, Padre, mas esse mundo está tão ruim, está tão difícil. Meus queridos, o mundo melhor, ele começa a partir do momento que você é melhor. Que eu sou melhor. O mundo só será melhor se nós buscarmos fazer da nossa casa um lugar melhor, um lugar onde reina a paz, onde reina o perdão, o amor, o trabalho, a luta, a docilidade, a afabilidade, o cuidado, o carinho. Quando nós buscamos viver isso na nossa casa, pode ter certeza que você vai transformar o mundo. Pode ter certeza que quem está à sua volta vai ser transformado pela transformação que você viveu. Um mundo melhor, meus queridos, só começa com pessoas melhores, e nós somos chamados, na nossa vida de cristãos, a mudar este mundo que jaz nas trevas. Que jaz nas trevas. Como Jesus mudou. Jesus mudou o mundo ou não mudou? Fazendo um itinerário, entregando a vida na cruz. Gente, Jesus mudou tanto o mundo. Lá escondido, entregando a vida, lá em Israel, lá na Palestina, um lugar completamente isolado, escondido de tudo, de todos. Jesus mudou tanto o mundo, entregando a vida lá para poucas pessoas naquele lugar. Existe um mundo antes e um mundo depois de Cristo. É um antes e um depois. E nós somos chamados também a ser esse tipo de pessoa. Busca transformar. E para transformar o mundo, é preciso que nós nos transformemos. Precisamos pedir a Deus, de verdade, uma sincera conversão nessa quaresma. Conversão é da palavra grega metanoia. Metanoia. Meta, evolução. Conversão. E noia da mente. Da mentalidade. O tempo da quaresma, esse tempo de rezar mais, esse tempo de escutar mais a palavra de Deus, precisa fazer com que nós, entrando nesse tempo, busquemos mudar a nossa mentalidade, muitas vezes mundana, muitas vezes pagã e pecaminosa, pela mentalidade de Deus, pela mentalidade da palavra de Deus. É essa a grande conversão que o Senhor deseja para cada um de nós. Hoje nós vimos o Senhor ser tentado. E nós vamos experimentar a tentação na nossa vida. Quem é que não experimenta a tentação? Todos nós. Temos um anjo e temos o diabo, que quer nos levar para longe de Deus. Todos nós experimentamos as tentações. E é interessante que as tentações que Jesus sofreu hoje são coisas boas, né? Não pode ver, não. Está com fome? Transforma essa pedra em pão. É um alimento bem material que Jesus precisava. Olha aqui, te dou isso aqui tudo, tu vai ter o poder. O poder não é uma coisa ruim, o poder é uma coisa boa. Infelizmente o ser humano usa mal, mas a coisa é boa, o poder é bom. Quem dera que pessoas boas tivessem muito poder, mais possibilidade de dar transformação do mundo para melhor. Fala, se joga que Deus vai te proteger, que Deus vai te segurar. Deus faz milagres, e os milagres de Deus são bons, sem dúvida nenhuma, faz milagres extraordinários, sem dúvida nenhuma, são coisas boas. Porque o inimigo, meus queridos, ele nos seduz por coisa boa, ele não vai seduzir por coisas más, não. Ele oferece, mas sempre tem lá. Mas
tu me adorares, mais, não sei o que, mais. Mas a oferta é boa. E Jesus hoje no Evangelho, Ele nos ensina o que é ser convertido. Como que nós vamos conseguir resistir às tentações? Como que Jesus vence o maligno? Com as 3 perguntas que o maligno nos faz, 3 propostas, com 3 respostas. Qual é? Diz a Escritura. Não só de pão vive o homem. Faz isso, diz a Escritura. Não tentarás o Senhor teu Deus. Faz isso, diz a Escritura. Adorarás e te prostrarás somente ao Senhor teu Deus. A Escritura, a palavra de Deus. Por isso essa quaresma precisa ser um momento, queridos, de nós buscarmos meditar mais a palavra de Deus. Meu Deus, como seria bom se nós, cristãos católicos, tivéssemos a palavra de Deus na nossa boca. Diante de tantas tentações que nós sofremos. Porque isso é ser convertido, gente. Essa é a metanoia. Essa é a metanoia. A quaresma é o tempo de fazer penitências, de rezar mais, para pedir que Deus, não é da vontade de Deus, que a gente seja orgulhoso, arrogante com os outros. A Escritura diz que essa não é a vontade de Deus para nós. Não é a vontade de Deus que a gente seja pessoas amarguradas, reclamonas, que buscam fazer o inferno na vida dos outros. Não é da vontade de Deus, meus queridos. Não é a palavra de Deus que a gente seja pessoas luxuriosas, que vivem uma vida de prazeres desordenados. Não é a vontade de Deus que a gente seja guloso e come igual um boi, igual um porco, e sai lá depois passando mal. Não é da vontade de Deus que a gente seja egoísta. Não é da vontade de Deus que a gente maltrate, pise, bata nas pessoas que o Senhor colocou na nossa volta. Não é da vontade de Deus isso não. E por que eu vou fazer penitência? Por que eu vou rezar mais? Para que eu, se de repente vivo uma vida em algum ou em todo desses aspectos, busque viver segundo a palavra de Deus. Entende o que é ter conversão? É a palavra de Deus quem orienta a minha vida. E vai me dizer, por que eu não escolho aquilo? Por que eu não faço aquilo? Ou por que eu faço isso? Ou por que eu faço aquilo? Essa é a vontade de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a metanoia. Essa é a conversão, meus queridos. E é assim que nós vamos conseguir transformar, pela graça e pela palavra de Deus, a nossa vida. E transformando a nossa vida, nós vamos transformar aqueles que estão à nossa volta. E transformando quem está à nossa volta, nós vamos transformar esse mundo. Mas isso é possível? Se a gente se colocar a caminho, caramba. Não tem como a gente passar uma quaresma inteira sem fazer uma penitência, meu Deus. Sem se abster de alguma coisa. Sem buscar realizar nenhum ato que vai me aproximar mais de Deus, que vai me ajudar a estar na presença de Deus. Não tem como, gente. Vamos nos colocar a caminho. Que a graça age. Que Deus age. Que Deus nos dá força. Como Deus às vezes hoje, para superar, resistir e vencer ao tentador. Né? Vamos pedir a isso a Deus para nós. Nós vamos celebrar esse final de semana de modo muito especial a vida do Frei Moza, e essa semana também na nossa paróquia. Amanhã ele faz 9 anos de falecido. Ele só não entendeu isso. Ele se colocou a caminho. E se a gente for parar para pensar, né? Nossa vida não pode ficar na ideia, gente. E se a gente for parar para pensar, o que seria o Rio do Ouro se não fosse Frei Moza? O Rio do Ouro é um lugar, não sei se alguém já foi lá, paupérrimo ali de Magé. Gente, aquele homem, depois que ele foi para lá, ele transformou aquilo ali. Ele construiu igrejas, centros de evangelização. Transformou. Se a gente for parar para pensar, meus queridos, o que seria, né, o Batalhar, Pedras Brancas, Morro do Veludo, Dias de Oliveira, Duarte da Silveira, Gulfo, Chapa 4. O que seria Santa Clara, nossa bela paróquia?
lugar era para ser hoje um lixão. Olha o que aquele homem transformou aquele lugar. Olha o que pela inspiração e a força dele, ele transformou esse lugar. Aqui, onde nós estamos, que bênção. A nossa fé é assim, meus queridos. Não pode ficar na ideia, precisa transformar a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso dia a dia. E o Frei Moser, na sua biografia, ele diz que ele teve uma conversão. Ele chama de conversão pastoral. Ele teve essa conversão graças à mãe dele. Quando a mãe dele estava no leito de morte, isso ele conta. Ele foi visitar a mãe, assim, morrendo. A mãe dele diz para ele: filho, que bom que você é um doutor. Ele era doutor já, teologia. Que bom que você é professor. Que bom que você é escritor. Que você dá tantas palestras por aí. Isso eu fico muito feliz, filho. Mas uma coisa eu preciso te dizer. Não foi isso, padre, que eu pedi a Deus. A mãe dele disse para ele. Não foi isso, padre, que eu pedi a Deus. O padre que eu pedi a Deus era um padre que cuidasse do povo. E de modo muito especial dos mais pobres. Esse foi o padre que eu pedi a Deus. Veio de morte. E aquilo naquele homem foi mal. E ele foi para o Rio do Ouro. Há 10 anos. E depois subiu. Com esse rico que eu mencionava, meu Deus do céu, o Terra Santa. Quanto bem esse Terra Santa fez e faz ainda por tantas pessoas. Queridos, é isso que o Senhor deseja de nós. Quem aqui duvida que Frei Moser não mudou essa cidade? Mudou. Porque ele se mudou. Ele se converteu com a graça de Deus. Ele mudou. E fez tudo de uma vez? Não. Aqui. É isso. É essa a nossa missão aqui na terra. Peçamos ao Senhor esse dom e essa graça para cada um de nós. Vamos entrar, queridos. Vamos viver esse tempo da graça de Deus. Vamos deixar que a palavra de Deus conduza a nossa vida. Vamos deixar que a nossa vida de oração seja mais intensa. Vamos fazer penitência. Vamos pedir a conversão. Para que, sendo transformados pelo Senhor nesse tempo quaresmal, nesse retiro espiritual que é a quaresma, nós também possamos transformar esse mundo que tanto precisa de pessoas que brilham, como brilhou o Frei Moser, como brilha hoje, o tênis maravilhoso do Senhor Luiz. Que o Senhor nos ajude neste caminho e que assim seja. Amém.